O Monumento Natural das Ilhas Cagarras foi criado através da Lei 12.229, em 2010. Então é uma unidade de conservação, de proteção integral, relativamente recém-criada. E no momento, os desafios de gestão passam pela questão da divulgação da criação da unidade de conservação para a sociedade e também por uma parte que é o diagnóstico das espécies terrestres e marinhas para que a gente possa trabalhar na elaboração do plano de manejo. O plano de manejo é um documento técnico onde são descritas as características físicas, biológicas, geológicas e o que mais for importante da unidade de conservação, onde consta também o seu zoneamento. Então é importante a gente saber o que existe em cada uma dessas ilhas para que a gente possa entender quais as atividades vão poder acontecer em uma ilha ou outra. E hoje nós temos assim uma sorte de ter um projeto como o projeto Ilhas do Rio, que tem diversas frentes de pesquisa na unidade de conservação que estão levantando uma série de informações primárias para dar esse subsídio para o órgão governamental trabalhar com a gestão desses recursos naturais. Hoje, por exemplo, nós temos 3 frentes de trabalho no projeto no mar. Uma com avistagem de aves, uma com levantamento florístico e outra de mergulho com levantamento submarino da fauna e da flora. Eu faço parte da equipe que é responsável por realizar o levantamento da fauna marinha bentônica e até o momento nós já identificamos 140 espécies de invertebrados marinhos. Alguns desses animais encontram-se na lista de espécies ameaçadas de extinção, como é o caso das estrelas do mar, Narcisa trigonária e Echinacea brasiliensis, e também do pepino do mar, Isostypus badionopus. Há também registro de espécies invasoras, ou seja, esses animais não são nativos daqui do Brasil, como é o caso do coral-sol Tubastreia tagucensis, que foi encontrado na Ilha Comprida e na Ilha Redonda. Essa espécie ela é conhecida por reduzir drasticamente a biodiversidade em outras áreas aqui do Brasil, como é o caso da Baía da Ilha Grande. Todo o trabalho no mar ele é complicado por si só, porque a gente necessita de uma condição boa de tempo e de mar. Então hoje a gente está com uma condição de mar boa para navegação, para o mergulho, mas já a água não apresenta uma visibilidade boa, a visibilidade está muito baixa, está reduzida
mais ou menos uns 2, 3 metros de visibilidade. Inviabiliza algumas frentes de trabalho, como por exemplo censo de peixe. Você não consegue enxergar o peixe para saber qual espécie que tem ali e a quantidade dela. O método censo visual que a gente utiliza para identificar as espécies recifais é a gente estica uma trena de 20 metros no fundo e ao longo dessa trena de 20 metros você vai monitorando tanto os peixes da coluna d'água e quanto os peixes crípticos, que são os peixes que estão ligados ao substrato. Tem ilhas que a gente vai de 0 a 15 metros e tem ilha que a gente vai de 0 a 30 metros. Então tem uma diferença muito grande em relação às espécies de peixes recifais. Essa época do ano, a primavera no Rio de Janeiro e o verão geralmente trazem uma água bastante fria, rica em nutrientes, que é o fenômeno da ressurgência que ocorre aqui no litoral do sudeste do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e mais intensamente na região de Arraial do Cabo e Cabo Frio, mais ao norte da cidade do Rio. E essas águas frias, ricas em nutrientes, elas afloram, chegam até a superfície e trazem uma grande quantidade de alimento para a cadeia trófica como um todo. Então há bastante luz com a chegada do verão e há bastante nutriente vindo do fundo. Com isso as algas crescem bastante e toda a cadeia trófica ela vem carreada junto com esse fenômeno da ressurgência, aumentando a produtividade, uma maior concentração de peixes. E nessa época começa a chegar as lulas. E junto com as lulas chegam também os golfinhos. Então está tudo interligado na teia trófica marinha. Aspectos da dinâmica populacional dos golfinhos flipper no arquipélago vêm sendo monitorados desde o ano de 2004. O elevado número de filhotes observados nos grupos indica que o arquipélago é usado pelos golfinhos como uma área de cria, aprendizado e socialização de filhotes, o que reforça a importância do monumento natural do arquipélago das Cagarras para a conservação dos golfinhos flipper na região sudeste do Brasil. É muito importante não fazer uma aproximação intencional sobre os animais e também manter a velocidade dos barcos reduzidas devido a essa alta presença de filhotes no arquipélago. Eu sou oceanógrafo e estou trabalhando junto com o pessoal do Ilhas do Rio dentro de uma parte bem interessante do projeto, que é a parte documental das pesquisas que estão sendo realizadas aqui no arquipélago das Cagarras, principalmente no que diz respeito às imagens subaquáticas. A gente faz uma abordagem de grande angular, que é geralmente para tentar pegar o pessoal executando as atividades de pesquisa, e com as lentes macro, para conseguir registrar aquelas vidas que são de tamanho muito pequeno, né? Alguns organismos que às vezes passam despercebidos por um pesquisador ou por uma pessoa que está mergulhando, a gente vai especificamente fazer o registro desses organismos. Várias espécies nós não sabemos identificar no fundo do mar, apenas olhando. É necessário um trabalho de laboratório a posteriori para a identificação taxonômica precisa. Então o que nós fazemos é a coleta do indivíduo, um indivíduo de cada espécie, para que não haja um impacto grande no ecossistema e para que nós tenhamos uma representatividade dessa biodiversidade numa instituição científica fiel depositária do patrimônio genético brasileiro, como o Museu Nacional, por exemplo. Com isso, a gente consegue um leque importante, tanto para a identificação, para a pesquisa científica, que é um dos focos do projeto, e educação ambiental. Dentro da coleção da seção de assistência e ensino do Museu Nacional, é permitido que esse material seja emprestado para feiras de ciências, para aulas. Então é uma forma que nós encontramos de garantir a identificação segura do material e permitir que esse material ele saia dos muros da universidade e chegue até a população.
permitindo assim que as pessoas conheçam em terra o que há nas ilhas. Hoje é o nosso primeiro dia de evento de limpeza do Projeto Ilhas do Rio. A gente tem uma equipe bem grande nas ilhas, coletando na parte terrestre, então tirando o lixo que vem proveniente, né, das pessoas que visitam as ilhas e acabam deixando a sujeira. A gente pegou fios de nylon, garrafas PET, tampas de garrafa, embalagem de alimentos. A educação ambiental começa em casa, então eu achei importante trazer a Joana, minha filha, hoje, para participar do mutirão de limpeza, porque é um valor que eu quero transmitir para ela poder multiplicar para outras pessoas também. Primeiro mutirão de limpeza das Ilhas Cagarras dentro do projeto Ilhas do Rio, buscando trazer os gestores das unidades, os pescadores, canoístas, montanhistas, turistas em geral, biólogos, ambientalistas, ou seja, toda a sociedade envolvida nessas ilhas, na conservação, no uso público, para se juntar e fazer uma limpeza das ilhas. A gente está com uma equipe bem grande, limpando a parte terrestre, mas uma outra ação muito importante do projeto é a limpeza subaquática. Então a gente tem 2 barcos hoje com quase 30 mergulhadores dentro d'água. Tem bastante quantidade de resíduo, mas o principal problema que tem dentro d'água são as redes e linhas de pesca que muitas vezes ficam agarradas aí muito tempo. Então, apesar dos pescadores não pescarem mais com elas, essas redes continuam matando peixes, caranguejos e qualquer vida que acaba se emaranhando nesses petrechos de pesca. Então, uma ação muito importante é a gente estar identificando onde estão esses resíduos e estar coletando. Eu acho muito importante, porque as cagarras são realmente um patrimônio não só do Carioca, mas do Brasil todo. Se paramos com essa agressão violenta à ilha de deixar dejetos e elementos que não pertencem a ela, daqui a uns 5, 10 anos, quem sabe isso daqui não se torna um santuário de animais realmente. Aqui na Ilha Cagarras eu faço um trabalho com a reprodução do atobá marrom. Aqui tem um ninhal significativo. E lá na Ilha Redonda a gente trabalha só com as fragatas. E o ninhal de fragatas, eu imagino que devem ter umas 5.000 aves. Seria o segundo maior ninhal da costa do Brasil. O trabalho de campo aqui sempre necessita uma equipe de no mínimo 3 pessoas, porque é muito trabalho, são muitos ninhos, em cada ninho a gente pesa o ovo ou o filhote e faz uma série de medidas. 31,27 o bico. Esse aqui já é um F4, já é quase um jovem. Vou tirar foto dele depois, hein? Me lembra? Tirar foto dele? 600. 600? Nós marcamos os ninhos com um lacre numerado para poder depois encontrar ele de novo, saber qual é a época que tem maior quantidade de ninhos, quanto tempo leva para o filhote deixar o ninho. Quando possível, a gente captura os pais, o macho ou a fêmea, para poder anilhar e
E dessa forma a gente pode obter várias informações através dessa marcação. Essa aqui, no caso, ela já está anilhada. Ai, peraí, é muito forte, ó. A gente anota a anilha e depois vai saber se ela já botou o ovo, se a gente já tem algum acompanhamento de ninho anterior dela. Com esse trabalho a gente vai ajudar a determinar quais são as ilhas que não devem ser visitadas para evitar o máximo possível impacto na reprodução desses animais. A gente vai saber a época do ano em que isso deve ser evitado ao máximo. É muito importante que se evite o hábito de buzinar para fazer as aves voarem e poder tirar uma foto, porque uma vez o ninho abandonado, o ovo ou o filhote pequeno fica muito exposto à insolação e ele fica muito exposto à predação. Aqui tem urubu e também o gaivotão, que eles predam esses ovos e os ninhos que estão desprotegidos. A gente está coletando penas, regurgito e ovos para poder analisar a concentração de poluentes e ver qual é o impacto da poluição que sai da Baía de Guanabara e do emissário submarino, qual é o impacto dessa poluição aqui sobre essas aves que se reproduzem aqui. Nós temos estudado a qualidade de água da Baía de Guanabara nos últimos 15 anos e temos vários pontos de coleta, desde o interior da Bahia até a região da entrada dela. Durante o projeto Ilhas do Rio, nós tivemos a oportunidade de ampliar a nossa malha amostral para alguns pontos fora da Baía de Guanabara. Então nós temos pontos de coleta desde a entrada da Bahia, numa região bastante distante, que é o nosso controle, na região da Ilha Redonda. Também um outro ponto na Ilha de Palmas e um localizado em cima da pluma do emissário submarino de esgotos de Ipanema. Nós temos medidas de temperatura, salinidade, pH, oxigênio, todas essas obtidas no campo, e no laboratório fazemos várias análises complementares, como vários compostos de nitrogênio, de fósforo, clorofila, contagem de bactérias, e alguns desses são importantes indicadores para a qualidade de água. Um dos principais objetivos da nossa investigação é conscientizar a população sobre a importância de uma boa qualidade de água, de uma boa balneabilidade, né? Esse é um dos principais usos potenciais desse ecossistema do Monumento das Ilhas Cagarras. Solta o barco, vai. Já foi observada a riqueza biológica dessa região, uma série de espécies raras que só acontecem nesse local e cada vez mais esse monumento está sendo influenciado tanto pela poluição do emissário pela poluição da Baía de Guanabara. O emissário submarino Ipanema, que é o que lança esgotos, né, e foi criado lá atrás, em 1975, o que ele influencia? O que a gente percebe? Que a água no seu entorno, que foi onde a gente foi fazer essa análise, durante os 12 meses, 80% das vezes está fora do padrão de balneabilidade. Essa água ela é imprópria ao contato primário. O que nós temos aqui? Um exemplo, né, de amostras que foram coletadas no entorno do monumento natural. E o que nós temos aqui? No lugar mais impactado, tem aqui uma grande quantidade de bactérias. E foi o que nós encontramos na estação do emissário submarino. A segunda estação de coleta pior foi a Baía de Guanabara, microbiologicamente falando. O que a gente espera, né? Com a criação do Monumento Natural das Cagarras, que as pessoas saibam da importância de preservá-lo. Mesmo estando perto, eu sei que é difícil, porque ele está muito perto da cidade. Por isso que ele é tão importante. E que as pessoas se conscientizem que para preservar o monumento é necessário tomar medidas como, por exemplo, tratar o esgoto. A gente não pode deixar que o esgoto faça com que a qualidade da água do seu entorno fique ruim. Basicamente o que estamos fazendo é o inventário da flora terrestre, né? Nós estamos percorrendo as 4 ilhas desse arquipélago, né? Que é a Redonda, a Comprida, a Cagarra Grande e a Palmas, o qual estamos nessa agora. E nós então coletamos todos os indivíduos com flor e com frutos, porque tanto a flor como o fruto são eles que retêm a estrutura da espécie. Então isso no laboratório é muito mais fácil e muito mais correto a gente
identificar, a gente chegar na espécie da planta por causa da flor e do fruto. Hoje o dia ele está rendendo bem, nós já coletamos uns 15 materiais, sendo que desses 15 eu acredito que já uns 7 ou 8 sejam novidade. O que a gente chama de novidade? A gente chama de novidade, são materiais que nesse ano de pesquisa nós ainda não havíamos coletado nas ilhas. Vamos coletar essa aqui é um indivíduo que está bem na antese, eu com os botões, ou seja, é um material que está perfeito para identificação. E depois dessa identificação ele vai ser posto na coleção do Jardim Botânico, no herbário, que é nada mais do que uma coleção de plantas secas. Isso aqui é a prensa com o jornal para desidratar a planta. Fazendo isso aqui no campo, a gente ganha tempo, o material depois de desidratado ele fica mais bonito, muito melhor para se estudar. Depois daqui ele vai para a estufa lá no Jardim Botânico a 70 graus. E sabendo uma vez a espécie dessa planta, você dá subsídios para outros tipos de pesquisas, porque tudo isso é tudo associado, não só a flora, mas como a fauna também é associado a essa flora específica das ilhas. O grande desafio é a nossa logística, né? Onde a gente vem de barco até aqui e o barco ele não atraca, aqui não tem praia, aqui é puramente uma rocha. Então a gente tem que pular do barco e depois subir pela rocha. E só que nesse meio do caminho existe água salgada. Então, claro, é todo o equipamento, é toda a máquina fotográfica, o material não pode molhar, as plantas não podem molhar. Então a logística aqui é um desafio pra gente. Eu tinha vindo aqui algumas vezes para escalar, pela diversão, pelo lazer, pelo esporte. E hoje eu venho trabalhando com suporte técnico, trazendo a pesquisa. Onde tiver alguma ranhura, ó, e utilizo isso aí como ponto de apoio. Vai embora, vai devagar. Eu facilito o acesso dos pesquisadores e ao mesmo tempo me proporciona voltar a esse lugar tão sagrado para mim, tão legal, que é essa Ilha Redonda. E por enquanto está dando muito certo essa parceria e ainda tem muita pedra pela frente. Nós estamos numa missão aqui inédita de tentar uma ascensão o mais alto possível da ilha em busca de espécies vegetais e de espécies zoológicas terrestres aqui na Ilha Redonda. Cuidado com essas pedras soltas, tá? Não pensar. Foi o que eu fiz também. Estamos aqui numa expedição do Projeto Ilhas do Rio. A gente está aqui no cume da Ilha Redonda, aproximadamente 240 metros de altitude. Olha só, o cume, a mata é fechada, é bem sombria. Tem umas árvores altas, assim, chega até 6, 7 metros. A maior importância dessa expedição é que é a primeira vez que pesquisadores estão vindo nesse ambiente aqui e descobrindo novas espécies.
Isso aqui nós sabemos que é da família Convolvulácea, essas aqui de flores rosas, né? Nós sabemos a família, mas ainda não sabemos de cara assim a espécie dela. Que é uma espécie de molusco terrestre, é um gastrópodo, é um animal que não suporta água salgada. Ele provavelmente está aqui na ilha desde uma época glacial, da última glaciação, 15 mil, 18 mil anos atrás. A chegada aqui no cume mostrou que talvez esse seja um lugar onde pouquíssimas pessoas já passaram, e isso traz uma riqueza em relação ao monumento natural propriamente dito, ao que precisa ser preservado aqui e ao que precisa ser conhecido. Além do conhecimento botânico e zoológico que nós geramos hoje, nós encontramos coisas inesperadas, como por exemplo artefatos líticos, que podem remontar à pré-história da cidade do Rio de Janeiro. Isso aqui é um objeto lítico, que a gente costuma chamar de quebra-coquinho, tem cacos de cerâmica aqui atrás. A importância desse achado para uma unidade de conservação é sem dúvida muito grande, ainda mais num lugar como esse, tão isolado, sem dúvida difícil chegar aqui. Aqui no cume nós encontramos uma concentração maior do gerivá, que é essa palmeira, e que inclusive o coquinho dela é bastante encontrado em sambaquis, que a gente encontra pelo litoral inteiro da região sudeste. E esse artefato que nós encontramos aqui dá a impressão que exatamente isso aqui era um artefato destinado a quebrar coquinho, a servir para se aproveitar esse recurso. Então alguém que viesse aqui na antiguidade tinha com fartura ovos e esse coquinho. O procedimento agora é a gente tentar reconhecer, ver o que podem ser esses vestígios arqueológicos, tentar identificar como é que eles estão distribuídos. A gente vai comunicar ao IPHAN desse achado para depois voltar aqui e estudar esses restos. Essa cerâmica aqui que vocês estão vendo, por exemplo, ela tem características de uma cerâmica tupi-guarani. E a gente tem que tentar entender o que essas pessoas estavam fazendo aqui, quem veio aqui, a que grupos isso corresponde e a quantos grupos, né, e em que período isso pode ter acontecido.